O evangelho sempre foi, de certa forma, um cheiro de morte. Sabe aquele cheiro ruim? O evangelho sempre foi um cheiro ruim para um mundo que amava a decadência, que amava o pecado. Então faz todo sentido que o evangelho seja, por esse motivo, desprezado. Mas a gente hoje é desprezado e às vezes maltratado por ser cristão pelos motivos errados, entende? As pessoas amam a humildade, as pessoas amam o cuidado, as pessoas amam o respeito, todos esses conceitos que o evangelho prega, eles são até admirados. Parece que o que o cristianismo verdadeiro faz com as pessoas é admirado por todo mundo. Então por que tem se tornado tão difícil pregar o evangelho? As pessoas dão muitas razões. A gente sempre coloca a culpa em quem recebe quando a gente é recusado. Mas para pensar que talvez nós estejamos sofrendo um afastamento, né, que as pessoas não olhem mais para o cristianismo sendo pregado como algo bom por culpa nossa, por culpa do que nós fizemos no passado. O fato de nós não estudarmos a história da igreja, de nós não entendermos a história da igreja, o fato de nós tentarmos sempre desconectar a nossa história atual daquilo que aconteceu no passado, é sinal de que nós não sabemos lidar com os nossos próprios erros. E eu digo nossos, não dos seus especificamente, não dos meus erros, mas os erros dos nossos pais. A gente não quer perceber que a igreja cometeu erros no passado e que comete hoje também. E que por conta disso a gente tenta falar, não, mas eu não sou parte disso, não, mas eu não sou parte dos crentes que julgam as pessoas pela aparência, eu sou de outro tipo. Ah, não, eu não sou o tipo de crente que cobra dinheiro das pessoas, você tenta se desligar de tudo. Mas, cara, para quem olha de fora, os cristãos são todos iguais. O mundo olha para nós ou vê um grupo dividido, cara, peraí, eles estão divididos entre eles mesmos, então como é que eles vão ter sustentação no discurso deles porque eles estão divididos entre si? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que outra parte do mundo olha para nós, e uma parte mais ignorante a nosso respeito, e não vê distinção entre os diferentes grupos cristãos. Ele vai ver somente os grupos que aparecem mais. E normalmente os grupos que aparecem mais pagaram por isso, né? Pagaram com dinheiro. As igrejas que não têm ênfase em publicidade, que não têm ênfase em mídia, elas não têm às vezes dinheiro para sustentar esse tipo de trabalho, ou porque nunca foi o foco delas. Os meios de difusão em massa, como rádio e televisão, foram usados por grupos específicos que têm características específicas. Eu não estou aqui dizendo que eles são todos errados ou todos certos. Não, eu só estou dizendo que são grupos específicos com características específicas. E quando a publicidade fala algo de você, é isso que as pessoas vão entender. Então, esses grupos fizeram uma propaganda a respeito do cristianismo, que se ela é verdadeira ou falsa, só você pode dizer se ela se aplica à sua vida ou não, mas é assim que nós somos entendidos pelas pessoas, porque se a televisão diz, é verdade, se está aparecendo no rádio, é verdade. E é assim que nós somos julgados pelo que as pessoas sabem de nós. A sua esfera de influência como cristão, pessoalmente, é muito pequena. Você não consegue influenciar muitas pessoas no seu círculo social, não é? O máximo de pessoas, se você está numa escola, por exemplo, você consegue influenciar seus colegas de sala. Eles conseguem saber quem você é e o cristianismo que você prega e vive. Talvez na escola inteira você não tenha poder de difusão suficiente ou oportunidades de difusão suficiente para que o evangelho seja conhecido por meio de você, o verdadeiro evangelho. Eu imagino que você esteja vivendo e pregando o verdadeiro evangelho. Então o que as pessoas têm? Elas têm preconceitos a respeito do que é o verdadeiro cristianismo. Isso é um motivo pelo qual a boa nova não é bem acolhida. Muitas pessoas me perguntam aqui como eu faço para pregar o evangelho, como eu faço para que as pessoas recebam o evangelho. Eu vou colocar aqui para vocês uma coisa que eu chamo de os 5 pontos do amor. Nós vamos entender o amor, que é o 5º passo aqui no final, como sendo a pessoa de fato se entregando a uma vida cristã e se entregando ao evangelho. O primeiro passo do amor é conhecer. Então, para você amar alguma coisa, primeiro você precisa conhecer aquilo. O segundo passo é conviver. Então, mesmo um relacionamento carnal, um relacionamento de amor, entre um homem e uma mulher, por exemplo, ou entre um amigo, você precisa primeiro conhecer, senão, né?
Segundo, você precisa conviver com essa pessoa. O terceiro ponto é admirar. Já percebeu que muitos amigos da sua vida você conheceu e conviveu, mas você nunca admirou? E por causa disso a amizade não passou de um coleguismo? Essa pessoa não tem motivo nenhum para admirar você, então não passou disso. O quarto ponto é a paixão. Isso funciona num relacionamento e isso funciona entre amizades também. Quando você realmente curte uma pessoa, você curte estar com ela e você ouve o que ela fala e aquilo te arde no coração, é a paixão. Existem amizades, eu não estou falando aqui necessariamente de relacionamento homem-mulher, eu estou falando de amizades. Existem amizades que nos despertam paixão. Eu tenho amigos pelos quais eu sou apaixonado. Pô, paixão a gente pensa que é só aquele negócio do amorzinho. Não, velho. Paixão é quando o coração arde por algo. Então é necessário haver um apaixonar-se por alguém para que essa amizade seja verdadeira, que já é um ponto bastante alto de relacionamento. E o último ponto é o amor de fato. O amor de verdade seria a entrega à pessoa e você se doar por ela e ela se doar por você. Isso é amor. Amor, ele exige entrega. Se você não abre mão de você, se você não abre mão dos seus conceitos, dos seus gostos por causa daquilo, é porque você não ama. E a pessoa se entrega ao evangelho quando ela aprende a amar Jesus. Não é uma questão de simplesmente conhecer Jesus, que eu conheço muito crente, velho, que só conhece Jesus. Eu conheço muito crente que não convive com Jesus. Tá? Eu conheço muito crente que não admira Jesus, porque se você não convive com alguém, você não consegue admirar essa pessoa. E convivência não é necessariamente morar junto, mas é estar sempre com a pessoa. Onde que a gente vai conviver com Jesus? Na Bíblia. Onde é que a gente vai aprender a admirar Jesus? Lendo os evangelhos e lendo a Bíblia. O que é dito a respeito dele antes dele vir, o que é dito dele enquanto ele estava aqui vivendo entre nós e aquilo que é dito depois dele, ou seja, a transformação social e mentalidade que ele causou em toda uma geração e que isso se propagou por meio dos evangelistas. Como é que você vai fazer alguém amar Jesus se você não é apaixonado por ele, se você não o admira? Você não ama Jesus? Esse é um ponto importante. E se as pessoas não podem conviver com Jesus por meio de você, elas não vão conhecer, não vão conviver, não vão admirar, não vão se apaixonar e não vão se entregar a ele. Esse é que é o ponto. Esse que é a grande coisa da graça não ser mais uma boa notícia. É o fato de que as pessoas não podem conviver com Jesus por meio de nós. Eles não convivem com o mestre por meio dos seus discípulos. E se você é apaixonado por algo, cara, você vende aquilo, saca? Eu disser pra vocês como eu gosto de violão. Eu já falei aqui uma vez, o quanto eu sou apaixonado por violão, o quanto eu admiro o violão. Eu consigo vender o violão pra vocês, pelo tanto que eu sou apaixonado pelo instrumento. Tanto que quando eu fiz aquele vídeo, muita gente disse que ia começar a tocar. Por quê? Porque tinha me visto o meu coração de paixão pelo instrumento. Quando eu falo da Bíblia, as pessoas dizem: Davi, eu quero começar a ler porque eu quero ver o que você está vendo. É porque eu estou apaixonado por isso. E é isso que move as pessoas na direção do Evangelho. É quando o nosso coração está inflamado de paixão por algo, inflamado de amor por algo. Você se entregou por aquilo. Mas isso é um processo. E nós não estamos passando pelo processo. Nós estamos vivendo um evangelho que vai de fora para dentro. E cara, eu teria muito mais a falar a respeito disso, mas o objetivo de hoje era falar de um livro. E eu quero falar com vocês hoje do livro O Eclipse da Graça, do Philip Yancey. Philip Yancey é um escritor americano. Ele escreve artigos para revistas, ele tem um site dele, enfim, ele escreve um monte de coisas. Você pode ler várias coisas dele publicadas por aí. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro de filosofia cristã. E ele é um livro que desperta muitos pensamentos. Ele não dá muitas respostas. Ele apresenta muitos problemas e muitos motivos pelos quais as pessoas não consideram o evangelho uma boa nova. Philip Yancey faz a seguinte pergunta: onde foi parar a boa nova do evangelho? As questões que ele apresenta aqui são excelentes. Eu vou dar um spoilerzinho do final aqui. Ele termina assim, você fica... Tenho 2? Não estou dizendo que o livro é incompleto. Ele não é incompleto. Ele é bastante completo no assunto que ele se propõe a apresentar. Mas ele realmente apresenta indagações. E eu acho isso muito legal. Porque essa mania da gente de dar as respostas não leva as pessoas a pensar a respeito das coisas. Eu recomendo esse livro especialmente para você que é líder de jovens, porque ele tem muitas questões atuais
a respeito de cosmovisão cristã e de conflitos entre a cosmovisão cristã e as visões políticas e as visões históricas e as visões filosóficas, as visões religiosas das pessoas, por exemplo, do ateísmo. E de uma maneira respeitosa, porque ele é um cara que tem uma coisa que a maioria de nós não tem: respeito pelas diferenças. A maioria dos crentes não sabe respeitar gente que não é crente. E esse cara sabe, porque ele convive, ele conhece e admira, e enfim, ele passa por esses processos com pessoas que não são da mesma cosmovisão que ele. Um crente que só convive com crente geralmente vai ser um chato. E fazendo a minha avaliação objetiva, digamos assim, que nunca é objetiva, é sempre bem subjetiva, mas enfim, eu estou tentando. O primeiro ponto que eu sempre avalio é a relevância. Qual a relevância do livro nesse momento? Eu gostaria que muitas pessoas lessem esse livro, principalmente para ser despertadas a pensar. E embora nem todo mundo vá chegar a respostas, mas eu acho que fazer as perguntas é muito importante nesse momento em que a gente está vivendo uma certa crise no cristianismo, né? E eu acho que esse livro ajuda a gente a pensar em coisas que realmente valem a pena lutar. Leia ele o mais rápido que você puder. Segundo, biblicidade. Não é um livro de teologia. Ele não se preocupa tanto em apresentar conceitos bíblicos, são mais conceitos sociais e, enfim, pensamentos e a respeito do que a Bíblia gera na gente, ou que ela deveria gerar na gente. Mas mesmo assim ele é um livro bem embasado biblicamente, tá? Algumas coisas são interpretações do próprio autor, entendimentos dele, baseado no que ele vive, baseado nas experiências que ele tem. Mas considerando que não é um livro de teologia, então é um livro bastante bíblico para o que ele se propõe a ser. A linguagem do livro é muito fácil, ele não é um cara excessivamente erudito, e ele já é um senhor que tem uma certa idade, então mesmo assim o que eu acho legal é que ele consegue aplicar a ideia mais atual possível. Ele mostra que ele, por não ser um cara tão jovem, ele está em conflito com o mundo atual em alguns pontos, mas ele consegue administrar e nos trazer essa visão do conflito também. A diagramação e a arte do livro, não tenho absolutamente nada para falar. Esse é um dos poucos livros meus que não estão grifados, porque, como eu disse, eu li no carro. Então, é um livro muito bem diagramado, nada inovador, mas muito bem feito, um trabalho muito bem feito. A Mundo Cristão, como sempre, um livro impecável. A capa é muito instigante e o nome do livro é maravilhoso. O Eclipse da Graça é um nome maravilhoso, é um título fantástico. E o subtítulo é muito bem colocado também. Eu sou obrigado a admitir que a pergunta onde foi parar a boa nova do cristianismo é maravilhosa. Eu trocaria boa nova por boa notícia, porque nem todo mundo sabe o que é boa nova. Mas se você é cristão, eu espero que você saiba do que se trata. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, para eu ficar sabendo, nem que seja um: oi Davi, passei aqui, tô vendo seu vlog, vou ler, ou então não vou ler. Se você quiser dar um dislike no meu vídeo, dê um dislike no meu vídeo, só me diga por que você deu um dislike. Se você é um hater, diga: Davi, eu sou um hater, eu vou ficar feliz, eu não vou bloquear você, eu tenho o direito de não bloquear você, e, enfim, eu amo os que me odeiam, eu acho que eu amo, não sei, nunca fui confrontado com isso para saber. Se você não gosta de alguma coisa que eu falei aqui ou de alguma coisa que eu falei, deixa aqui para eu poder saber por que você não gosta. De repente é alguma coisa que eu realmente preciso melhorar. E se você puder, cara, se você gosta do nosso trabalho, você pode me ajudar de duas formas. A primeira, não custa nada. Você pode compartilhar esse vídeo. Eu sei que os meus vídeos são meio grandes, mas se você compartilhar, de repente as pessoas vão ter tempo para assistir. Posta lá uma foto no Instagram e me marca, @dbhmesquita. Vou ficar muito feliz de saber que você está vendo e de repente eu até comece a seguir você, não sei. Você pode ativar a notificação, que é aquele sininho quando você está no celular, enfim, tem no computador também. E uma outra forma de me ajudar é, se você gosta muito do meu trabalho, se você gosta muito do Bíblia Cantada, se você gostaria de saber como adquirir o meu trabalho ou como fomentar o meu trabalho, patrocinar o meu trabalho, você pode usar o Patreon. A partir de $1 você pode ajudar a financiar, ajudar a sustentar financeiramente esse trabalho e o meu ministério. Você vai fazer parte da Associação dos Amigos do Davi Mesquita, que é um grupo do Facebook em que a gente vai conversar diretamente, apesar de que eu já converso diretamente com todo mundo, mas você vai poder ver os vlogs e os vídeos antes de todo mundo. Eu vou liberar lá antes de liberar aqui
no YouTube, e então você vai ter esse privilégio. Receber os devocionais que eu faço todos os dias de manhã, eu gravo um devocional. Hoje eu não gravei, porque eu tô gravando vídeo, mas eu vou gravar mais tarde. Então todos os dias eu gravo um devocional e eu vou publicar nesse grupo. De repente pode ser uma forma legal de você ter mais contato com aquilo que eu tô produzindo. Mas acima de tudo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, por ter suportado esse cara chato falando tanto tempo. Segunda-feira a gente tem mais vídeos. Quarta tem a continuação da liderança de Jesus no Evangelho de Marcos, e toda sexta-feira uma novidade. Às vezes é review de livro, às vezes é canção rude, enfim, a gente tem uma programação variada na sexta-feira. Um abraço, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Valeu, galera, tchau.